Olá, seja muito bem-vindo a esse momento onde nós vamos fazer trocas sobre a saúde mental infantil. Eu sou André Luiz e é um prazer para mim falar com vocês nesse momento. Você que está participando aí do outro lado, seja muito bem-vindo. Nós vamos falar hoje sobre vínculos, sentidos e ocupações, sobre o cuidado infantil como construção coletiva da saúde mental desde os primeiros anos de vida. Eu sou terapeuta ocupacional, estou mestrando em neurociências, concluindo a minha certificação internacional em integração sensorial de AIRES, né? E algumas especialidades também que eu já me aprimorei e que eu pude fazer como pós-graduação, e será muito bem-vinda a sua presença. Espero que você desfrute desse momento em que nós vamos discorrer sobre esse assunto, em que nós vamos falar sobre a neurociências, em que nós vamos falar sobre a saúde mental infantil, onde nós vamos falar também sobre a teoria do apego, sobre a terapia ocupacional inserida, né, como abordagem, como tratamento, como ampliação dos cuidados para a saúde mental. Então, será um privilégio para mim ter a sua companhia nesse momento. Seja muito bem-vindo. Essa imagem, ela ilustra bem como é que está o seu dia hoje, como é que você está nesse momento. Está para baixo, acordou bem, como é que foi sua noite, né? Nós podemos analisar na imagem e também associar que em diversos momentos da nossa vida a gente passa por situações assim, por dias em que parecem mais difíceis, mais complexos, em outros em que as situações estão mais fáceis, né? E nós, como adultos, já temos mais, como adultos típicos, temos um bom controle sobre aquilo que está à nossa volta, né? Uma criança, ela tem uma dificuldade muito grande em desenvolver esse controle emocional, né? E não é só uma criança ali com os seus 5, 6, 8 anos, é uma pequena criança, né? Isso é muito importante, que a gente discuta, entenda, compreenda e tenha empatia também sobre isso, né? Sobre aqueles que estão aí à nossa volta. E eu trago para você refletir comigo o que é saúde mental, então. É acordar todos os dias e ter tudo funcionando bem na sua vida, é ter saúde física, é ter dinheiro, é ter alimento, é ter o que comer, é ter um trabalho. Isso tudo faz parte de um grande pacote, né? Porque a saúde mental é caracterizada como a capacidade de alcançar e manter um bom funcionamento psicossocial, e um estado de bem-estar em níveis ótimos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, né? Isso é algo que permeia o bom funcionamento do nosso corpo, né? Das questões psicossociais. Então, a gente introduz aí sobre a saúde mental e agora com foco na saúde mental infantil. E eu trago para você notícias bastante recentes, né? Tem alguns recortes aí de algumas publicações na internet, de alguns veículos de informação que publicam sobre as questões da saúde mental com as crianças, né? E, consequentemente, com os adolescentes e os jovens também, né? Nós temos diversos recortes aí, porque é um tema muito atual e muito recorrente, muito sério, inclusive, né? Afinal de contas, as crianças na primeira infância aí, né, do 0 até os 6 anos, elas têm, nós vamos abordar sobre a questão da neurociências, né, milhões e milhões de neurônios fazendo sinapse, né, e chega um momento em que há uma poda neural, onde essas crianças, elas começam esse amadurecimento, né, e saindo ali dessa primeira infância. Mas no tocante a essas reportagens, né, que eu trago para você, uma muito interessante é sobre essa, cuidados com a saúde mental das crianças devem começar dentro de casa, explica a psicóloga, né? Aí também nós vemos, abordamos a questão de compartilhamento excessivo de fotos em redes sociais. Recentemente, nós tivemos o caso
do Felca, né, que é um influencer também, que trouxe isso sobre essa, essa questão das crianças estarem envolvidas com tanta exposição, né? Depois eu te convido também, se você não viu ou leu sobre esse assunto, procure, é muito importante, né? Que você saiba sobre isso, né? Também nós temos aí ligado às questões de saúde mental infantil, o uso das telas, das próprias redes sociais, né? Crianças que têm acesso à rede social, um filtro que às vezes os pais não têm nos aplicativos, como o YouTube, por exemplo, né? O pai dá o próprio celular para a criança brincar naquele momento ali em que o pai quer, né, entre aspas, ter um pouquinho de tranquilidade, ele acaba cedendo e deixando o celular na mão de uma criança. Então, é algo muito importante, é algo que nós devemos pensar e que as famílias precisam compreender muito, porque as crianças elas estão expostas a tudo que está ali nas redes, né? Se não é uma programação de classificação exclusiva para aquela faixa etária, todo mundo que tem acesso ao celular vai estar exposto. E as crianças, com maior vulnerabilidade, vão ter acesso a isso também. Então, tudo isso está envolvido aí nas redes, tudo que está, e agora eu não falo só de redes sociais, mas tudo que está nas redes, né, como as plataformas de vídeo também, é, é importante que sejam considerados, são fatores muito importantes que podem desencadear alguma disfunção e levar aí para um prejuízo na saúde mental infantil, né? Trazendo sobre isso, para a gente começar a validar a nossa fala sobre saúde mental e o trabalho colaborativo, eu quero apresentar para vocês sobre esses pilares. Então, nós vamos discutir hoje sobre os pilares do bem-estar emocional na primeira infância, através da terapia ocupacional e do cuidado compartilhado. Como é que isso pode acontecer? Como que a gente vai poder ter isso ali na prática? Né? Então, isso é algo muito importante, porque nós vamos falar sobre o brincar, nós vamos falar sobre o dia a dia de uma criança, né? Não vamos ficar pensando só numa questão clínica, né? Mas vamos trazer isso para a nossa realidade. Antes de entrar na temática que aparece aí para você, eu quero deixar a instrução de que sempre que aparecer um QR Code, você pode fazer a leitura, que vai ter um artigo relacionado, vai ter uma reportagem relacionada, né, para validar, eu não inseri na apresentação, para que não ficasse tão extensa, né, mas tem um conteúdo aí de relevância, tem conteúdo aí baseado em evidência, tá, é muito importante, que a gente traga, mostre, fale, mas também tem artigos, enfim, tudo aquilo que vai agregar aí no seu conhecimento. Né? Então, neurociências e primeira infância. Como que o nosso cérebro funciona? Como que funciona o cérebro de uma criança, né? Que está ali tudo novinho, né? Nos primeiros meses de vida, que veio ao mundo, que está exposta aí a um ambiente externo, né? Como que essa criança ela se comunica? Como que ela aprende? Tudo isso está ligado a esses primeiros meses de vida, a esse primeiro momento de vida. A primeiríssima infância que nós chamamos, ela está ligada aí do 0 aos 3 anos e é onde muita coisa acontece. Desenvolvimento do andar, do rolar, desenvolvimento de tronco, questão motora, né, desenvolvimento de comportamento motor, a linguagem, a comunicação verbal, não verbal, está tudo dentro desse período aí. A neurociência está entrelaçada aí nesse desenvolvimento. Né? Como que é a questão da construção da saúde mental? Nós vamos falar desses 3 pilares dessa construção. Primeiro, sobre os vínculos, sobre os sentidos propriamente ditos, os sentidos do nosso corpo, né? E as ocupações, que é aquilo que é desempenhado pelas crianças, né, no decorrer aí, desse período de primeira infância. A terapia ocupacional e o cuidado infantil como construção coletiva da saúde mental desde os primeiros anos de vida. Nessa imagem, nós podemos ver uma criança que ela está olhando para não é um túnel, né? Como se fosse ali
um cano bem grande, né, em que tem uma luz e traz para elucidar isso sobre aquilo que essa criança está exposta, né, aquilo que está trazendo para, está vindo para essa criança, né. Então essa teia de relações envolve complexidade do desenvolvimento, porque o desenvolvimento ele tem que acontecer é, a termo, né, dentro do tempo certo, nos marcos do desenvolvimento. Isso é algo muito importante, porque é, é, é uma questão de coerência mesmo. Se teve algum atraso no desenvolvimento, há prejuízo? Há prejuízo. Teve prejuízo funcional, então ali a gente precisa já começar a intervir, né? A saúde mental, como alicerce, ela está dentro dessa teia de relações, né? Daquilo que a criança está exposta no mundo, e entendendo também que há uma janela de oportunidade nesse momento. A primeira infância, então, ela traz isso. É uma grande janela, né? Quando você está aí, quem tem acesso ao campo, né? Que mora aí numa área de campo, que a hora que abre a janela e vê tudo pela frente, né? É isso que uma criança tem, né? E é um direito da criança também ter acesso a isso. Isso faz parte aí desse pacote de vida dessa criança, o que é muito importante para que garanta saúde mental, né? Olha, os vínculos no desenvolvimento. Por que essa imagem aparece, né? Então nós temos aí uma mãe amamentando, depois nós temos uma criança abraçada pela mãe, e na terceira imagem nós já temos uma criança com mais autonomia, que já começa a explorar a sua autonomia, né? Esses vínculos eles são muito importantes durante as fases do desenvolvimento infantil, né? E aí nós vamos entrar agora automaticamente na teoria de apego, desenvolvida por John Bowlby, né? Essa teoria ela explora como os laços emocionais formados na infância, especialmente com os cuidadores, né? E aqui podem ser os pais, meu pai, a mãe, a avós, enfim, aquelas pessoas que cuidam dessa criança. Isso é muito importante, é algo muito importante durante todo o desenvolvimento dessa criança e que também vai influenciar nesse futuro, né? Não é só durante o período aí da primeira infância, mas isso vai ser muito positivo, né? Ou, infelizmente, ter algum comportamento que vai ser disruptivo, que vai ser contrário ao que deveria acontecer, né? Então, assim, esses laços emocionais formados na infância, eles influenciam o desenvolvimento e as relações interpessoais ao longo de toda a vida, né? John Bowlby, ele trouxe 4 tipos aí dentro da teoria do apego. O apego seguro e o apego ansioso, evitativo, desorganizado. Eu vou trazer aqui brevemente, mas tem aí, você pode acessar pelo QR Code. Se você não conhece sobre o assunto, é possível se aprofundar e conhecer um pouco mais, tá? A teoria do apego, o apego seguro, é aquele que vai trazer confiança, exploração, resiliência. Então, essa criança, ela já vai ter uma base muito sólida sobre as questões emocionais, quando ela tem esse apego seguro. Agora, quando a criança, né, ela tem esse apego ansioso, ou evitativo, ou desorganizado, há uma implicação na regulação emocional. E sim, essa criança muito provavelmente vai ter momentos na vida, né, onde ela vai ter sua saúde mental prejudicada, suas relações estarão prejudicadas, né? Ela pode ter prejuízo nas relações, nas questões psicossociais. Como que é possível, então, fortalecer esses vínculos, né, familiares? Como que essa criança pode ter acesso a, com qualidade de vida durante o seu desenvolvimento? Com resposta sensível quando é dada a essa criança, né? E não é só no falar, mas é no trato, é no manejo, é no dia a dia, reciprocidade dessa criança. As crianças elas aprendem muito pelo ver, né? Elas
têm acesso àquilo que elas estão vendo e geralmente elas tendem a replicar. Então, isso é muito importante para que a criança tenha reciprocidade no tratamento, que ela tenha um brincar interativo, que é um brincar participativo ali da família, né, dos cuidadores, rotinas previsíveis daquilo que vai acontecer. Tudo isso vai mitigar ou favorecer para que essa criança tenha um desenvolvimento saudável do ponto de vista emocional e, por último, tão importante quanto todos os outros, afeto e presença. Isso faz uma diferença muito grande, né? Hoje, na prática clínica e também das minhas vivências, porque eu venho também da educação durante 20 anos, a participação familiar, a participação dos cuidadores, são pontos extremamente fundamentais no desenvolvimento e no bom desenvolvimento emocional de uma criança. Não, as possibilidades são muito pequenas quando não se tem esse afeto, quando não se estabelecem esses vínculos, e aí a gente já começa com, dentro da primeira infância, ainda na primeiríssima infância, crianças que podem apresentar comportamentos disruptivos, crianças que podem ter muitos comportamentos de birra. Por quê? Porque desejam, porque não tem aquilo em casa, ou porque não tem esse vínculo fortalecido. Nós já vamos entrar agora propriamente nos sentidos e na percepção de mundo, porque nós vamos abordar sobre a integração sensorial. Mas o que isso tem a ver com saúde mental? Tudo. Nós vamos falar sobre os sentidos do nosso corpo. Porque imagina só, uma criança está com fome. Não vou pensar na criança primeiro. Vamos pensar em você. Você está com fome aí agora. Está cansado, está cansada. O dia foi pesado e você não vai ter satisfação em me ouvir. Ainda que o tema seja tão importante, tão relevante, tão gostoso de nós tratarmos. A gente precisa, né, dentro da pirâmide de Maslow, cuidar daquilo que é essencial, né? Então, ninguém com fome vai prestar total atenção numa demanda que está sendo apresentada. Uma criança não vai prestar atenção nisso, né? Então, a gente precisa, a criança ela precisa ter acesso a todos os sentidos do corpo, às suas satisfações, para que ela consiga se organizar, para que ela tenha um bom desenvolvimento. Isso é primordial e essencial. Bom, dando continuidade, falando sobre os sentidos. A forma como o nosso cérebro processa e organiza as informações sensoriais, ela é chamada de integração sensorial. É como uma orquestra, um exemplo clássico aí, é como uma orquestra onde todos os instrumentos precisam tocar em harmonia. Se algum instrumento, se algum instrumento ele desafina, há uma percepção nítida daqueles que estão ouvindo que houve alguma falha. E nesse caso, muito provavelmente, quando há uma disfunção sensorial, nós vamos ter prejuízo. Acompanhe aí no QR Code que você vai ter acesso a informações muito relevantes sobre isso. E falando sobre os sentidos, muitos já escutaram falar aí sobre os 5 sentidos, né? Talvez quem não seja aí da área ligada à terapia ocupacional, não tenha esse conhecimento ainda, mas é muito importante, eu quero elucidar. Nós aprendemos sempre sobre os 5 sentidos que nós temos. Mas dentro da terapia ocupacional, e eu também só fui descobrir isso depois que eu comecei a estudar, que eu fui analisar, que eu me aprofundei, nós temos outros 3 sentidos. Um deles, com estudos bem recentes, que é a interocepção. Mas desses 3, a propriocepção, que está ligado à nossa posição, a posição do nosso corpo, a posição das coisas, né? Do seu corpo, onde que está, né? Se você fechar os olhos, você tem condições de tocar lá o seu pé, porque você sabe que o seu pé está lá embaixo do seu corpo, né? O sistema vestibular que está ligado aí
a todo o nosso sistema de vestibular mesmo, que é a nossa sensação de gravidade, né? De você estar num plano inclinado, né? Subindo um morro íngreme e o seu corpo ele não vai ficar em 90 graus, né? Ele vai fazer todos os ajustes para que você consiga subir, né? Com as posições adequadas ali no seu pé, né? E também se você tem aquelas, nossa, tô caindo, aí você está sempre tentando se equilibrar. Isso é o sistema vestibular. E a interocepção é o sistema que está ligado às vísceras, isso mesmo, né? É o nosso sistema interoceptivo, que está as sensações de dentro do nosso corpo, né? Ah, eu estou com uma dor abdominal, ah, meu coração está disparado, eu estou com dor de cabeça, eu consigo identificar onde que está. Isso é o sistema interoceptivo. Então, os 5 sentidos que nós já conhecemos, né? Tato, paladar, audição, gustativo, olfativo, eles estão junto com esses outros 3 e a gente precisa dessa orquestra toda funcionando para que o som seja uníssono, né? Seja um som agradável. Quando nós temos um instrumento que está fora ali, a gente vai perceber. E nesse caso, trazendo para o nosso dia a dia, para uma criança, né? Quando há uma disfunção desse processamento, o cérebro tem dificuldade de registrar, modular e interpretar essas informações. E aí nós podemos ter uma criança, né, uma pessoa com hipersensibilidade, com tudo aquilo que está à sua volta, pode ser hipersensível ao toque, hipersensível ao som, hipersensível ao cheiro, né? E nós também podemos ter uma criança com hipossensibilidade, né? Tá baixo ali, então precisa de muito estímulo para que consiga chegar numa faixa ótima. A gente chama dentro da integração sensorial de faixa ótima. E a modulação é que identifica e a discriminação naquilo que é possível discriminar de fato, de identificar. Então, quando nós temos aí uma falha, né, uma dificuldade nesse registro, nesse processamento, a gente tem uma disfunção de processamento sensorial, né? Quando a gente fala dos nossos sentidos, quando a gente fala de neurociência, e abordamos os nossos sentidos, os sentidos do nosso corpo, a gente vai pensar em ocupação, né? Que o pilar, né? O terceiro pilar é a ocupação infantil. Qual que é a principal ocupação infantil, né? Que você acha que é? Ah, é estudar, é comer, né? É mamar, é tomar o leite. A principal ocupação infantil é, é o brincar, né? Sem dúvida é o brincar. Ela é a rainha de todas as ocupações, né? Você percebe aí nessas imagens que está à esquerda do seu vídeo, né? Tem uma criança que ela está explorando um cubo, é um cubo com figura fundo. Depois nós temos uma criança que já está trazendo o simbólico, que ela está brincando com um carrinho. E por último nós temos uma criança que já está ainda mais avançada no seu desenvolvimento com o brincar, porque ela já está brincando do faz de conta, ela já é uma super heroína. Então, isso é muito importante nós entendermos sobre as ocupações infantis e a principal ocupação. É claro que depois vem o estudar também, né? Mas o mais importante é que uma criança ela precisa ter as atividades de vidas diárias com propósito, ela precisa ter propósito e significado. E é por isso que o brincar é uma das principais ocupações. Passando então dessa ocupação que é a primeira ocupação aí de uma criança, né, nós vamos falar agora das ocupações essenciais. E aí nós vamos ter as AVDs, né, as atividades de vida diárias, né? Nós podemos ver aí nessa imagem uma criança com uma escova e o creme dental, né? Isso é algo muito importante, né? Uma criança, ela precisa passar por essa fase, ela precisa aprender a cuidar do próprio corpo, né? O autocuidado dessas ocupações essenciais, né? A participação social, o brincar cooperativo, o brincar com os pares, né?
entendemos por pares as crianças com a mesma idade. O sono é muito importante, é essencial para o desenvolvimento, para o bom funcionamento, né, dessa criança no dia a dia. É muito importante que ela tenha um sono de qualidade, né, e, consequentemente, também a aprendizagem de tudo aquilo que essa criança vai estar exposta, né? Embora o brincar seja central, as ocupações infantis elas englobam uma gama muito maior de atividades que são cruciais para o desenvolvimento e a saúde mental dessa criança, né? E por último aí tem os impactos, né? Os impactos dessa criança que não tem acesso, né? É, Se essa criança não tem acesso, muito provavelmente essa criança vai precisar de apoio, né? E às vezes apoio substancial, né? E aí, tratando da terapia ocupacional, o terapeuta ocupacional é o profissional que olha para a criança de forma holística, compreendendo isso que nós já trouxemos aqui, né, que eu já trouxe até o momento, desses três pilares: os vínculos, onde nós falamos sobre a teoria do apego, e aí agora nós vamos deixar essa questão com os cuidadores, mas vamos falar desse vínculo estabelecido dentro da prática clínica, do ponto de vista holístico também, de entender essa criança, de entender o contexto, os sentidos, que são os sentidos do próprio corpo, do ser humano, e as ocupações, né, dessas crianças é, na primeira infância e na primeiríssima infância, né? Então, vínculos, sentidos e ocupações se interligam e influenciam o desenvolvimento e o bem-estar. O principal objetivo, então, do terapeuta ocupacional é facilitar essa participação plena da criança em suas atividades diárias e promover o seu desenvolvimento integral, né? Aí vem o papel do terapeuta ocupacional durante quando chega uma criança para mim, né, para a terapia ocupacional, essa criança vai ser avaliada, vai ser a demanda, né, qual a demanda da família, que a família entende que é muito importante que aquela criança desenvolva, qual que é a demanda da criança, né, se isso é possível perceber, ou se são os cuidadores que vão trazer, né? E aí, posteriormente, o plano de intervenção individualizado, que é de acordo com a demanda, né, daquilo que essa criança tem, né? Como que esse cuidado coletivo, então, ele faz parte aí desse processo? Por quê? Porque tem a família, a gente pode observar nas imagens, nós temos a família, nós temos a criança no seu plano de desenvolvimento, os profissionais da saúde que estão ligados dentro desse cuidado coletivo, né? Dentro dessa teia de apoio à criança, e a participação social, né? E aí nós temos além da família, da escola, né, e dos profissionais, nós temos a sociedade, porque são as questões ligadas a, às igrejas, as questões sociais, ONGs, participação em grupos, em clubes, enfim, nós temos tudo isso aí que forma uma grande teia de apoio nesse cuidado coletivo com as crianças, né? E como é que a gente identifica esses sinais de alerta quando identificamos que tem alguma coisa que está diferente, né? Que está diferente daquilo que deveria estar dentro da normalidade para o desenvolvimento de uma criança, ligado à questão da saúde mental. Quando nós identificamos uma criança com dificuldades emocionais persistentes, né? Aquela criança muito birrenta, aquela criança que chora para tudo, aquela criança que ela se desorganiza muito fácil, né? Está tudo bem aqui e ela começa a chorar do nada, né? Os atrasos no desenvolvimento, essa criança ela já está com 2 anos e meio, ainda não tem nenhum repertório, poucas palavras ou nenhuma palavra. É necessário identificar. Por quê? Porque tem atraso no desenvolvimento. Por muito tempo, né? Acredito que você está aí do outro lado, eu ouvia isso muito da minha avó e também da minha mãe, de parentes, né, de pessoas mais velhas. Ah, não, demora a falar mesmo, o tio dele foi assim, o pai dele foi assim. Não, gente, não, não, não.
é questão de ciência, né? Tem os marcos de desenvolvimento. Se as coisas não estão acontecendo dentro do tempo, é claro que nós não estamos falando aqui de 30 dias, 40 dias, 2 meses, né? Mas aquilo que excede o que era previsto e excede em grande demasia, é muito provável que vai ter atraso em desenvolvimento e pode desencadear, ou pode identificar, inclusive, algum transtorno, alguma, algo que está ali subjetivo ainda, né? As dificuldades de interação social, na criança que não gosta de brincar com os pares, porque às vezes tem criança na minha prática clínica que gosta de ter contato com adultos, né? É, e aí, tem alguma coisa errada nisso? É necessário entender como é que está essa questão da interação social, porque tem crianças que ela não gosta de estar próxima a crianças, ela se interessa por adulto, e tem crianças que não gostam nada, elas querem ficar e brincar sempre sozinhas. Então isso é muito importante que a gente analise, que se observe, que a família observe, né? Nós temos também os problemas de comportamento, e os desafios sensoriais notáveis, né? Trouxe agora há pouco para vocês sobre os 8 sentidos do nosso corpo. Então é muito importante, né? Porque tem criança que ela se irrita muito fácil, se tiver um barulho, ela se irrita, ela se desorganiza, crianças com muitas pessoas ao redor delas, né? Tudo isso aí é muito importante porque a primeira escuta ativa é em casa. Quem vê primeiro é a família que está todos os dias ali, né? São os cuidadores. E isso é algo que precisa ser dito, né? Nós temos que ecoar essa voz, né? A família está ali, eles têm contato todos os dias. E tem famílias que têm dificuldade em assumir, em abrir o peito para procurar ajuda, né? Então isso é muito importante que a gente dissemine essas informações, que a gente sempre leve isso para a nossa sociedade, né? Onde nós estamos inseridos, né? E agora eu trago sobre estratégias para a gente fortalecer a questão da saúde mental infantil, né? Práticas parentais responsivas, né, nos grupos em que você, né, que é profissional aí da saúde ou da educação que está inserido, né, um ambiente enriquecedor, com qualidade, né, escolas, né, que estejam bem preparadas para receber, rotinas e limites claros, né, tem que ser estabelecidos, né, a criança ela necessita disso, das instruções, das demandas, dos comandos, e o incentivo à autonomia, que é algo que a gente trabalha muito dentro da terapia ocupacional, né? As crianças elas precisam desenvolver a sua autonomia, né? E, por último, tão importante que é o autocuidado do cuidador. Porque quem cuida também precisa de cuidado. Também tem que estar com a sua saúde mental em dia, né? Tem que estar bem para poder cuidar, para desenvolver essas questões de vínculos, né? Para estar ali todos os dias e fortalecendo, né? As questões ligadas à saúde mental. Sobre essa questão de autonomia, eu trago um ponto muito importante. Depois acessem essa informação. Foi publicada aí pela BBC News, né, aqui do Brasil. É uma pesquisa norte-americana, né, feita lá nos Estados Unidos, em que um psicólogo americano ele diz que a falta de independência ela está por trás de crise de saúde mental em crianças, né? Crianças que são totalmente dependentes dos pais, pais que não não contribuem para a independência, para a autonomia dessa criança, está entregando tudo, né? E só um recorte aí para vocês, segundo o Peter Gray e os dois coautores, as atividades independentes promovem bem-estar mental, tanto de forma direta, como fonte de satisfação imediata para a criança, né? Aquela criança que está brincando, ela que desenvolve, ela que faz o faz de conta, né? Agora está brincando ali no brincar simbólico, está brincando de fazer comida, está brincando de boneca, está brincando com o carrinho, né? Está dando funcionalidade para isso.
E isso promove também o desenvolvimento da resiliência, daquela criança que se frustra, mas que recomeça, que identifica que não deu certo daquela forma e vai tentar de uma outra forma. E principalmente que as características mentais que fornecem uma base para lidar de forma eficaz com o estresse da vida. Então, é esse desenvolvimento dessa satisfação imediata da criança, é, em longo prazo, com o desenvolvimento da resiliência. Então, trabalhar a independência é muito importante para o desenvolvimento da autonomia, né? E isso fica totalmente ligado. Nós temos hoje crianças, né, ali com um ano e meio, 2 anos, às vezes que a família está o tempo todo em volta e não dá essa autonomia, não fomenta isso, não permite que a criança desenvolva essa autonomia, porque quando essa criança ela tem prazer no brincar, ela vai fluir muito mais, ela vai desenvolver melhor na escola, nos pares, nas relações interpessoais, né, na família num todo, e crescer com resiliência, né? Então isso é muito importante. Finalizando, nós já caminhamos aí para o final e eu te agradeço por estar presente comigo, por estar aí me ouvindo, né? Nós vamos recapitular aqui dos 3 pilares, né, desse cuidado coletivo, e aí pensando na terapia ocupacional, no desenvolvimento dessa criança, né, dos vínculos, os sentidos e as ocupações. Os vínculos, ele auxilia pais a entenderem necessidades, facilitando interações responsivas. Os sentidos, com intervenções em integração sensorial para melhorar o processamento e a regulação. É assim que a terapia ocupacional ela atua nos sentidos. E dentro das ocupações, nós temos o brincar terapêutico, com atividades para desenvolver habilidades motoras, cognitivas, sociais. Então, isso é ciência, né? É PBE, é prática baseada em evidência. Acesse aí o QR Code que você vai ser direcionado aí para um artigo tão importante para a nossa prática, para a nossa vida, para a gente entender de que isso é real, né? E eu volto a falar sobre essa importância de nós divulgarmos, de nós levarmos isso para as famílias, para aqueles que estão ao nosso redor, né? Trago aí para vocês uma frase muito impactante, profunda, mexeu comigo quando eu estava desenvolvendo esse material. Se nós mudarmos o começo da história, nós mudamos a história toda. Está nas nossas mãos levar, está nas nossas mãos, nos profissionais de educação, nos profissionais da saúde, da assistência básica, para nós levarmos isso, para nós termos crianças saudáveis, para que nós tenhamos crianças felizes emocionalmente, crianças que se organizam, crianças que têm um bom desenvolvimento. E agora eu não estou falando só de crianças atípicas, falando também de crianças típicas que têm, não têm nenhuma disfunção sensorial, que não têm nenhum transtorno. Então, nós precisamos atuar nessa base, nesse começo da história, para que nós tenhamos uma mudança daquilo que nós estamos vivenciando hoje e dessa exposição que nós temos tido aí nas redes sociais, né, das nossas crianças. Elas precisam ter um brincar saudável, uma vida saudável. Eu quero te agradecer por estar comigo até aqui agora, né, de ter participado comigo. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por sua participação. Eu deixo aqui minha rede social. Lá tem alguns links, né, de alguns artigos que eu já publiquei, de alguns congressos também que eu participei, pude palestrar. Acesse, participe comigo, será muito bem-vindo. Caso você tenha alguma dúvida, queira conversar sobre, manda uma mensagem lá no direct que eu vou responder com muito carinho e com muito cuidado. Muito obrigado, eu te agradeço e até a próxima.